Boa noite a todos. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de adentrar esta casa de luz, onde somos tão bem acolhidos pela equipe espiritual, esta que está sempre nos amparando, doando fluidos e inspirações positivas. Amado Senhor, que possamos sentir a presença desses irmãos que tanto nos amam. Lembrarmos da presença do amado Mestre Jesus aqui entre nós, nosso irmão maior. E que seja possível poder contar com a presença de Erasmo Gurgel, realizador do trabalho em questão. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu agradeço a todos pela presença, casa cheia, glória a Deus. Numa noite fria e nós aqui envolvidos para falar da espiritualidade. Hoje é com imensa alegria que eu, Paula Alves, trago os livros de Erasmo, a divulgação de 2 livros novos, livros que são Entre a Cruz e a Espada, e mais um livro de cartas, então Cartas do Erasmo 2020. Nós trazemos estes trabalhos novos e vamos esclarecer alguns pontos importantes, principalmente sobre este livro Entre a Cruz e a Espada, utilizando autores que são super importantes para a codificação espírita. Eu inicio afirmando que Erasmo é o meu mentor e trabalha na espiritualidade com um grupo que dá assistência à psicologia. Portanto, os espíritos que retornam à pátria espiritual, a uma colônia já bem preparada para assisti-los, muitos deles precisam de tratamento psicológico. Então, Erasmo, no plano espiritual, trabalha analisando, reestruturando e conduzindo psiques. Erasmo, que é meu mentor, está ao meu lado desde que eu tinha 23 anos. As pessoas se questionam, né? Mas por que este trabalho? Qual é a necessidade disso? Eu, médium, psicografo já há alguns anos. Então, a minha mentora na época, Sofia, precisava se afastar. Hoje, Sofia atua na zona umbralina, resgatando espíritos que cometeram o suicídio. E Sofia, precisando realizar este trabalho, precisava colocar outro protetor para me auxiliar, sabendo então do desenvolvimento mediúnico e sabendo da necessidade de Erasmo em transmitir este trabalho que une tanto o tratamento dos espíritos no plano espiritual, quanto sim elucidações para nós encarnados. Então foi que ele foi colocado diante de mim para ver se nós conseguíamos desenvolver este trabalho. Eu não fui a primeira opção de Erasmo, deixando claro. Ele já havia sido colocado diante de alguns médiuns que o repeliram. Portanto, eu fui aquela que aceitei exatamente porque precisava reparar uma série de erros do passado. Então, nós trabalhamos ativamente porque devemos reparar, tanto eu quanto Erasmo. O trabalho, então, mais uma vez, tem o objetivo de amparar os espíritos no plano espiritual. E com estas elucidações da vida destes espíritos, nós também aprendemos. Todas as histórias são reais, de todos os livros. Histórias comuns, histórias como as nossas histórias. Pessoas que viveram da dificuldade, da luta e da dor, pessoas que também se felicitaram, que conseguiram o triunfo, alcançaram seus objetivos, mas todos normais como nós. E é por isso que o livro é bom e o trabalho é interessante, porque de uma maneira simples, com uma linguagem fácil de compreender, nós entendemos o que eles passaram. Nós conseguimos sentir o que vivenciaram e, a partir destes exemplos, não falharmos nas mesmas ocasiões, nas mesmas situações. Erasmo diz na carta do escritor para a médium, em cada livro eu recebo uma carta e é maravilhoso, porque é uma forma de ele se expressar
a mim, depois de um ano e meio de trabalho. E na carta do escritor para a médium do livro Entre a Cruz e a Espada, Erasmo diz que o livro vai falar para o leitor sobre as diversas prisões. Cada um de nós pode vivenciar uma prisão. Prisão mental, prisão ideológica, prisão física, prisão social. E aí nós vamos pensar na prisão física. Pode ser mesmo a prisão da cela, mas pode também ser a prisão física do corpo no leito. Eu sou fisioterapeuta e lido com isso diariamente. Infelizmente, são inúmeros pacientes que estão encerrados no leito, sem condições de movimentos básicos. É uma prisão. Mas existem tantas outras, e nós vamos falar um pouco sobre algumas delas. Em relação às prisões, Erasmo diz que para nos libertarmos delas é necessário conhecimento e fé. E é por isso que a doutrina espírita nos auxilia, porque tira os dogmas, tira os tabus e nos mostra uma realidade que nos apresenta um mundo onde todos nós podemos interagir, os encarnados e os desencarnados. Erasmo, então, diz que cada um de nós já vivencia uma prisão assim que nasce. Então, por mais ajustada que seja essa pessoa, por melhor que ela seja, por mais gloriosa que seja a sua vida, quando reencarna, adentra o corpo físico, e o espírito encarcerado no corpo vê as suas diversas existências adormecidas, as recordações do passado que ele não tem mais acesso. Muitas faculdades também se adormecem e ele não pode utilizar de toda a sua excepcionalidade, de todo o seu desenvolvimento, exatamente por causa deste corpo de carne. Portanto, para o espírito, o corpo já é uma prisão. E aí, logo no início da palestra, nós questionamos: qual é a sua prisão? Qual é a sua prisão, minha irmã? Qual é a prisão que nós estamos e que nós não conseguimos nos soltar? Nós não conseguimos andar livremente e alcançar a felicidade que é permitida neste mundo. O primeiro livro que nós vamos utilizar é o livro O Espiritismo Aplicado, de Eliseu Rigonati. E ele, escritor fantástico, nos informa que nós precisamos resguardar a mente das ideias fixas, opressivas e aviltantes. Ele diz que por mais que o indivíduo esteja em liberdade física, ele pode estar preso nestas ideias. E estas ideias podem conduzi-lo à loucura, porque ao extremo produzem pensamentos desvairados e torturantes. As ideias fixas, elas são provenientes de pensamentos inferiores e desordenados. Elas tendem a um único fim. É quando tudo que você vê, ouve, faz, tudo leva para o mesmo caminho, e isso conduz a uma obsessão. Isso daí vai conduzir a estes pensamentos que te desequilibram tanto a mente que levam à ruína. As ideias opressivas são aquelas ideias que são provenientes de pensamentos pessimistas, de desalento, de desânimo, de medo ante a vida. Estas, se não forem eliminadas a tempo, desorganizam os centros nervosos. E as ideias aviltantes também são provenientes de pensamentos inferiores que vão conduzir aos vícios. Portanto, pensando em tudo isso que foi dito, imaginemos quantas não são as pessoas que conhecemos que estão envolvidas com estas ideias. E aí Erasmo me envia a primeira imagem. Pensem numa pessoa que está em casa e assiste aqueles noticiários que falam de tragédias o tempo todo.
Essa pessoa assiste esse noticiário todos os dias. Eu não tenho ideia de quantas horas leva esse noticiário, mas ela fica vidrada ali. E tudo que ela vê, e ela ouve, e ela sente, gera pânico e pavor. No ambiente doméstico, a vibração cai e, fatalmente, seres inferiores ligados aos crimes e desastres vão entrar neste lar. Portanto, Erasmo diz que primeiro passo é cortar o mal pela raiz. Nós já sabemos o que acontece neste mundo de provas e expiações, que é um hospital, mas também é uma escola. Aqui existem muitos criminosos, muitos doentes, então nós sabemos qual é o estilo de vida das pessoas que vivem na Terra. Mas nós não precisamos assistir o tempo todo e ouvir as desgraças o tempo todo, porque isso adoece a mente e até o corpo físico. Erasmo diz que o mais apropriado seria desligar essa televisão, colocar músicas que harmonizam o ambiente, louvores, leituras edificantes que vão ensinar sobre a lei divina, que conduzem a pessoa a ensinamentos que vão aprimorá-la. O mais adequado seria fazer uma higiene mental, buscando pensamentos puros e elevados, eliminando de vez os pensamentos malignos e impuros. Portanto, estamos aí com o primeiro tipo de prisão. De novo, qual é a sua prisão? E desta maneira nós vamos percebendo que todos os males que nós reclamamos vivenciar muitas vezes partem de nossas próprias atitudes. Continuando então com o livro SOS Família, de Joana de Ângeles, por Divaldo, Joana fala que de todos os problemas que afetam a economia moral e social da Terra, as drogas ocupam lugar de destaque. E esta é outra prisão. Lembremos de todos aqueles que estão presos nas drogas. E quando nós nos lembramos deles, nós abrimos as portas desta casa para todos aqueles que necessitam de alívio no plano espiritual, e que sejam bem-vindos os meus irmãos. Joana de Ângeles nos afirma que no perispírito as drogas vão agir desagregando a personalidade. Na memória, produz a liberação do subconsciente, que libera imagens deletérias de vidas pregressas, causando loucura. Danifica o equilíbrio, a saúde e a vontade, sem possibilidade reversiva por conta da dependência orgânica. Ela ainda diz que os adversários desencarnados vão se aproveitar de tudo isso para espreitarem as suas vítimas. Eles vão se aproveitar dos sonhos e das viagens para alucinarem completamente as suas vítimas que estão ligadas às drogas, causando pavor nas vítimas. Então, Joana de Ângeles explica que o mais necessário seria atuarmos com a educação moral à luz do Evangelho, buscando conscientização espiritual, buscando uma reforma moralizadora. Seria interessante termos vigilância dos pais e mestres, assistência social e médica. Isso tudo é antídoto eficaz contra as drogas. Mas ela ainda diz que, se te surpreender com o drama, não fuja tentando ignorar, nem te rebele tentando ser hostil. Pelo contrário, converse, esclareça, assista a vítima, procurando recursos da doutrina espírita e da medicina. Assim, procurando conduzi-lo
e desta forma encaminhando para a felicidade e reeducação aqueles a quem a lei divina te confiou. A gente lembra, então, de todos aqueles que estão jogados às ruas por causa das drogas. Esses dias eu vi na televisão um morador de rua dizendo que estava na rua, passando muito frio, não quis ir ao albergue por causa das drogas. Ele saiu da casa do pai porque o pai não aceitava a vida que ele levava. Como é que um pai pode aceitar? Então, sim, nós devemos lutar contra esta prisão social, mas é à luz do Evangelho, é com todo o amor e com toda a dedicação. No livro Entre a Cruz e a Espada, Erasmo fala que todos aqueles que vivem no bem, eles não permitem a aproximação dos seres inferiores que se comprazem no mal. Então, a melhor estratégia para afastarmos os seres inferiores seria estarmos sempre vinculados ao bem. Erasmo me pede para lembrar aqui de algumas coisas. Você tem tanta coisa para falar que esquece, verdade. O protagonista deste livro, ele vive uma prisão. E, claro, eu não vou falar qual é a prisão que ele vive. Qual será a prisão que Teodoro vivencia? Tudo que nós estamos falando aqui está relacionado ao comportamento do protagonista do livro. E eu já falei das drogas, então, com certeza, um personagem do livro vivencia esta prisão. O mais interessante de tudo isso é que Erasmo aborda tudo isso e nós conseguimos perceber a influência direta do plano espiritual. À medida que os personagens encarnados vão passando por uma série de dificuldades, o plano espiritual se revela constantemente. O que eu acho interessante, porque vai nos dando esta certeza de que eles existem e estão nos rodeando o tempo todo, em todos os lugares. Os seres iluminados, aqueles que nos protegem, que tentam nos encaminhar ao bem. Portanto, voltando, Erasmo diz que todos nós estamos ligados a grupos de afinidade. Então, aqueles que gostam de estudar, das leituras, atrairão estes espíritos que são mais estudiosos. Aqueles que gostam de divertimentos também atrairão espíritos afins. Aqueles que gostam de cometer crimes atrairão estes também. E, claro, aqueles que gostam de se drogar, até mesmo aqueles que têm tendências suicidas, vão atrair os mesmos espíritos afins. Erasmo diz que quando um irmão nosso desencarna, vítima de overdose, vai para o plano espiritual completamente fora da realidade. É difícil ser resgatado, receber auxílio por parte dos irmãos iluminados. Claro que Deus é tão justo e sábio. Muitos deles podem receber concessões pelos gestos de generosidade. Então pensemos, ele pode ser um traficante, mas ele ajuda crianças carentes. Todos os atos meritórios ficarão registrados. E ele pode ser amparado por causa disso. Então, quando ele consegue ser amparado, ele precisa de um período de desintoxicação no plano espiritual, porque o seu perispírito também foi afetado pelas drogas. Ele precisa de um tempo de análise de tudo o que foi feito, dos erros que foram cometidos enquanto estava encarnado. E na erraticidade, no plano espiritual, enquanto aguarda por uma nova encarnação, ele pode evoluir, estudar, se preparar adequadamente. Ele pode trabalhar, fazer planos futuros e reencarnará quando não estiver, então, associado a estes novos erros. Quando ele estiver liberto desta prisão, do vício, receberá uma nova oportunidade para passar por novas provas. Num outro livro, Estudando o Evangelho, Martins Peralva
fala para nós que a reencarnação é bênção divina, porque com ela, aqueles que são amigos, aqueles que se amam, conseguem se reencontrar no mesmo lar. Aqueles que são adversários também podem se reencontrar para eliminarem as desavenças do passado. Ele diz que a maioria das obsessões, quando um espírito nos persegue, um espírito mau tenta nos prejudicar, a maioria das obsessões estão relacionadas com a incapacidade do perdão. São ódios que se fixaram na incapacidade do perdão recíproco. E neste livro nós teremos também isso, esta questão que envolve a família. Tem aqui uma situação onde um obsessor persegue o nosso protagonista. Por que será? Por que será que o obsessor nos persegue? Seria um desafeto do passado que deseja nos comprometer? Mas seria alguém que muito nos amou e que não recebeu de nós o acolhimento que era necessário, que ele desejava? Eliseu Rigonati, no seu livro Espiritismo Aplicado, me desculpem, ele afirma que, através dos tempos, foi necessário leis de proteção à família. Mas, à medida que nós avançamos em civilização, essas leis se apuram. As leis de amparo à família são necessárias, porque no coração do homem ainda existe muito egoísmo. Ele ainda fala que os encarnados facilmente se esquecem dos compromissos que foram traçados lá no plano espiritual com a família que cumpre zelar aqui na Terra. Eles não zelam e nem sabem respeitar pela integridade moral dos seus semelhantes. No ambiente familiar é imprescindível renúncia, sacrifício e luta enobrecedora. Por isso, as leis são tão necessárias. Leis que protejam os cônjuges, que protejam os filhos, que protejam os órfãos, que protejam, enfim, a estabilidade familiar. Mas ele ainda diz que, à medida que nós avançamos e que a humanidade se espiritualiza, essas leis também vão evoluir, até se alicerçarem no Evangelho. E é daí que nós lembramos de uma série de prisões. Nós também temos visto e ouvido muitas notícias de agressões familiares e de crimes terríveis envolvendo entes familiares. Pais contra filhos, filhos contra pais, cônjuges que se agridem até o desenlace do corpo físico. Tudo isso que eu estou falando, Erasmo sempre pede: Paula, não leve as palestras, formas, pensamento. Quem assiste às minhas palestras sabe disso. E neste momento, aqueles que têm vidência podem visualizar uma série de irmãos que adentram esta casa buscando amparo e proteção, buscando tratamento para os seus sofrimentos. Nós precisamos ter consciência de que, se não fôssemos tão egoístas, conseguiríamos enxergar melhor o nosso cônjuge, os nossos filhos. E é por isso que ele disse que essas leis são tão necessárias. No livro Entre a Cruz e a Espada, Erasmo fala sobre as diversas prisões. Uma delas é o casamento para muitas pessoas. Casamento difícil, onde os seres que se degladiaram em outras vidas pedem para vir juntos no mesmo lar. Tem propósitos para um grupo de espíritos, os filhos, e precisam se reconciliar, e por isso a vivência deles é tão difícil. Erasmo diz que nós somos responsáveis pelos sentimentos que despertamos nas outras pessoas. Portanto, tudo que o meu marido sente por mim é responsabilidade minha. Tudo. Se ele sente afeto, se ele sente repulsa, é responsabilidade minha, porque a maneira como nós nos comportamos diante do outro é responsabilidade nossa.
Ainda nós vamos falar dos orfanatos. Então, aqui no livro, nós encontramos uma parte muito interessante, onde espíritos inferiores estão peregrinando nestes lugares, vendo que o sofrimento deles não é maior que o das outras pessoas. Nós nunca sofremos tanto quanto as outras pessoas. Estranho isso, né? Porque a gente costuma achar que o nosso sofrimento é maior que o de todo mundo, mas não é. Então, estes espíritos vão para os orfanatos. E Erasmo traz uma série de exemplos. Eu vou citar um deles. Mais uma vez, uma moça, numa família abastada, que compromete, vocês vão se lembrar neste momento de uma situação que aconteceu aqui no Brasil, que compromete a vida dos seus pais para ficar com toda a herança. No livro, ela compromete até a vida do irmão, mas, diferente do que aconteceu aqui, ela não foi pega pela justiça. Ela fica livre com toda a herança da família. Mas quando ela reencarna, ela é abandonada pela mãe e vai parar no orfanato. Então aí, quando nós nos deparamos com as crianças, nós nos comovemos tanto. A gente conversa muito sobre isso, né, Rô? E aí a gente pensa assim, mas por que, meu Deus, que esta criança tão pequena, precisando do acolhimento dos seus pais, Senhor, quanta injustiça neste mundo. Não existe injustiça. Deus é justo e misericordioso. Ela está no orfanato e, segundo essa história real, mais uma vez, ela não será adotada. Nunca. Ela ficará ali, vendo cada mãezinha que quer uma criança, vendo cada paizinho que quer uma criança, e ela não terá um lar, porque ela precisa sentir na pele a necessidade de ter pais para ampará-la. Ela precisa valorizar o seio doméstico, valorizar uma mãe, um pai, os irmãos. Ela não será adotada. Outra prisão, o asilo, também nos comove, né? Nós falamos, Senhor meu Deus, por que estes filhos abandonam estes pais? Não é justo. Por que eles estão assim jogados neste lugar? Existem asilos maravilhosos. Eu atendi pacientes num asilo que eu não gosto nem de me lembrar, meus irmãos. Terrível. E naquela época eu não era espírita, e eu me chocava, e eu fazia estas perguntas. Eu confesso para vocês, eu era uma das que fazia estes questionamentos. Deus sabe disso. Mas o livro vai esclarecer também uma série de situações, dentre elas, uma mãe que tem seus filhos saudáveis, lindos, carinhosos, mas ela nunca tem tempo para os seus filhos, porque ela precisa se dedicar à carreira. Já tem muito dinheiro, mas ela quer mais. Ela quer desenvolver-se, estudar, crescer, ser valorizada, ter títulos, e as crianças podem ficar com as babás, mas criança cresce. Criança quer o quê? Jovem quer o quê? Afeto, quer acolhimento, quer disciplina, quer educação moralizadora e espiritual. Eles querem, mesmo sem saber, eles querem. Só que estas crianças não tiveram e crescem. A mãe vai envelhecendo, até chegar no momento que os filhos não conhecem aquela mãe. E aí se deparam com uma situação: como nós iremos cuidar desta mulher que nem mesmo conhecemos? Eles têm dinheiro para pagar um local apropriado para que fiquem com ela, e é isso que acontece. Eles não a visitam porque não têm afinidade nenhuma, não tem diálogo, e ela fica lá até o fim da sua vida. Outra situação que é prisão, vamos falar prisão social? Moradores de rua
também Erasmo falou. Esse livro foi concluído ano passado. E hoje, o que a gente está vendo na televisão o tempo inteiro? Graças a Deus! Ontem eu estava passando no centro de Guarulhos e nós vimos, né, Magno? Muitas pessoas auxiliando os moradores de rua naquele frio. Graças a Deus. Mas, quando nós vemos as pessoas todas na rua, nós nos questionamos por que estão ali. E muitas vezes nós falamos, eles estão ali porque eles não querem ficar em casa. Eles são preguiçosos, não tiveram um lar porque não desejaram. Nós julgamos e apontamos, somos falhos. O importante é que cada um está na rua por um motivo. Mas ninguém está desamparado. Em todas essas situações, Erasmo nos revela o mundo espiritual. Para os moradores de rua, existe o zelador do grupo inteiro. Cada um tem um espírito protetor como nós. Ninguém fica jogado sem auxílio. A rua também apresenta os ensinamentos necessários para a reparação e a corrigenda moral. Todos aqueles que desejam amparo recebem o auxílio necessário. E Deus é tão maravilhoso que coloca inúmeros trabalhadores incansáveis do plano espiritual, mas também do plano físico. Estes caridosos que nós vemos por aí, que não sentem cansaço, frio, nem fome, maravilhosos. Eles doam tudo, doam roupas, calçados, comida, eles doam cobertores, produtos de higiene. Além disso, eles doam afeto, atenção, olhares, porque muitos são tratados pela sociedade como invisíveis. Eles são vistos e ainda levam o evangelho, que é tão importante para todos nós. Portanto, ninguém está desamparado. Erasmo me lembra, verdade. Além de tudo isso, eles levam fluidos. Como eu ia ficar sem falar isso, Erasmo? Fluidos são as energias salutares que eles recebem. Então, eles recebem muito. Nós continuamos, então, dizendo que do livro No Invisível, Leon Denis fala que o homem é para si mesmo um mistério. Do seu ser, ele não conhece nem utiliza senão a superfície. Há em sua personalidade profundezas ignoradas, em que dormitam forças, conhecimentos e recordações de outras existências. É um mundo de ideias, energias e faculdades que o corpo oculta e apaga. Portanto, a alma se revela por seus pensamentos e atos. Em outro livro do mesmo escritor, então, o problema do ser, do destino e da dor, que eu adoro, Leon Denis, é muito importante para a doutrina. Ele fala que o pensamento é criador. Ele influencia os nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Ele atua em nós, gera palavras e atos. Nós somos o que pensamos. E aí ele ainda explica que nós conseguimos modular a alma e o perispírito a partir dos nossos pensamentos, que vão criar imagens e formas que se imprimem no nosso corpo fluídico. E é por isso que os espíritos, quando se revelam, eles falam: aqui está todo mundo enxergando o que eu fiz, que eu fui um criminoso, porque isso fica plasmado no corpo fluídico. Leon Denis ainda diz que, dependendo do seu ideal, a sua chama interior, ela aviva ou ela obscurece. O homem só é grande e tem valor por seus pensamentos. Ele fala ainda que por ele, pelos pensamentos, o homem, ele pode construir o edifício grandioso ou miserável da sua existência. Por ele, as suas obras irradiam e se perpetuam através dos séculos.
Mas este escritor afirma que poucos sabem viver dos próprios pensamentos. Por que será? Nós somos influenciados o tempo todo. Nós somos influenciados pelos amigos espirituais, que mais uma vez podem ser os iluminados, os superiores, os bons espíritos, dependendo das nossas ações no bem, mas também podem ser espíritos inferiores que nos instigam a ficarmos próximos dos vícios, dos crimes, das ambições, das falhas terríveis humanas. Além disso, nós também somos influenciados pelos encarnados. Vocês já viram aquelas pessoas que gostam de manipular as outras? Gostam. Elas chegam sutis, delicadas e falam aos nossos ouvidos, são lobos em peles de cordeiro. Falam aos nossos ouvidos com tanta delicadeza que vão nos conduzindo a realizar o que elas querem. Portanto, encarnados ou desencarnados, eles nos influenciam. Raros sabem viver dos próprios pensamentos. Eu, graças a Deus, não vivo, e aqui está, então, o trabalho em questão. Realmente não vivo dos próprios pensamentos, mas Erasmo diz que nós devemos fiscalizar e disciplinar os nossos pensamentos de forma constante, novamente, buscando leituras edificantes. Mas Erasmo diz: irmãos, nós precisamos nos reconhecer, reforma íntima para nós, sabermos perfeitamente quais são os nossos deslizes e más inclinações. Eu também falo sempre isso que ele pede, para que possamos nos desenvolver mais, adquirirmos o que falta ao nosso melhoramento. Nós precisamos sacrificar o eu, segundo Leon Denis, que é desprender-se do egoísmo. É quando você vai construir o seu eu e a sua individualidade. Esse mesmo escritor fala que nós somos construtores do nosso próprio destino. Ou seja, nós podemos ser o que quisermos. Deus nos concede estas ferramentas. Nós podemos ser a melhor pessoa deste mundo, cheio de bondade, altruísmo, caridade. Mas nós também podemos ser bem terríveis se quisermos. Então você escolhe se você quer ser a melhor versão de si mesma ou não. Nós podemos utilizar o livro O Evangelho Pede Licença, de Paulo Alves Godoy, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. A partir de tudo isso, deste reconhecimento de si mesmo, desta necessidade de prosseguir no bem e fazer o bem, nós conseguimos nos aproximar mais de Deus. Reino dos céus, que se adquire com boas obras. Nele entram os pacificadores, os misericordiosos, os pobres de espírito, os mansos e humildes de coração, todos aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Reino dos céus, fechado temporariamente para os perversos, caluniadores, recalcitrantes e aqueles que são contrários à vontade de Deus, mas eles poderão entrar após serem submetidos a reencarnações redentoras, muitas vezes ligadas ao sofrimento. O reino dos céus, que é o plano quase infinito na espiritualidade, serve de estância para os espíritos que estão em ascensão para Deus. O céu que Jesus falou para nós, ele recebe almas da terra e envia espíritos que são mais puros e sábios para auxiliarem no progresso da humanidade, suavizando as dores, enxugando as lágrimas, enviando benesses do céu aos homens de boa vontade. Este trecho é lindo, mas eu ainda preciso falar de um outro livro de Vinícius, Na Escola do Mestre, Colaboradores de Deus.
E este trecho, ele utiliza o Evangelho de João, capítulo 5, dizendo que eu não posso, de mim mesmo, fazer coisa alguma. O Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Deus está em nós. E foi por isso que Jesus falou para nós. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, força e entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Mas o homem, ele deturpa este preceito, amando-se em primeiro lugar e acima de tudo, isolando-se do pai e dos seus irmãos. Quando o homem menospreza a Deus e ao próximo, então é que ele se liga a todos os erros que ele comete. Isso justifica todas as leviandades do homem. Para que a obra humana seja realmente boa, ela deve ter sido feita à luz do amor, ou seja, sob a proteção do Pai e por sua cooperação. Foi por isso que Jesus disse: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, só o Pai pode. O homem, ele deve ser colaborador de Deus. E desta forma, e apenas assim, as suas obras serão eficientes para ele e para todos. Quando o homem, ele está ciente, consciente de que tudo o que ele faz está sob o poder divino, ele é naturalmente simples e humilde, não permitindo que o orgulho domine o seu coração, por maiores que sejam as suas realizações. E é isso que o Erasmo diz. Não importa o que você é, se é professora, se é dona de casa, se você é um agricultor, um pedreiro, um médico, um engenheiro, não importa. Mãe, avó, Erasmo fala, não importa o que você seja, mas você deve fazer tudo como um colaborador de Deus, como um instrumento do Senhor. Tudo o que nós fazemos, nós devemos entregar nas mãos de Deus. E eu estava falando esses dias com uma paciente, e eu falei isso. Quando nós vamos executar as menores tarefas, nós devemos nos colocar como servos, porque é dessa maneira que nosso trabalho é bem feito. As nossas realizações, as nossas obras, elas se tornam obras sólidas, fecundas e estáveis, porque nós nos permitimos sermos conduzidos por Deus e desta maneira nada nos falta. E é assim que eu vou concluir a palestra, com este livro, com uma carta. Vocês me dão licença para eu ler? Então vamos lá. Quem tiver algo bom para doar, por favor, comece agora. Ela bateu na minha porta e eu tinha acabado de preparar o jantar. A casa tinha um cheiro bom e quando ouvi a campainha, estranhei porque chovia muito. Quando abri a porta, me deparei com uma mulher com um bebê que chorava bastante. Ela disse que tinha uma criança, além daquela que estava ali perto. Eles estavam com fome e ela não tinha nada em casa. Eu não sabia o que fazer. Meu primeiro impulso, confesso, foi dizer que eu não podia ajudar e voltar para minhas tarefas com minha família, mas pensei, e se fosse comigo? Eu me coloquei no lugar dela, respirei fundo e pedi que esperasse um pouco. Fui até a cozinha e separei um pouco de tudo que tinha nas panelas. Dividi meu jantar com ela. Quando ela viu a sacola grande que eu lhe entregara, quase chorou. Ela me agradeceu comovida e partiu. Eu me alimentei naquela noite pensando naquela mulher. Dias depois, eu estava andando pela rua, ia até o mercado e vi a mesma mulher. Reparei que ela estava mudada, parecia que estava indo para o trabalho. Eu fiquei pensando, por que ela teria ido à minha porta?
por que estava a passar necessidade? Seria verdade ou não? A questão é que nós temos o hábito de julgar todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Muitas vezes, Deus coloca as pessoas necessitadas em nosso caminho para que possamos agir com humildade e solidariedade. Mas perdemos a oportunidade de nos elevarmos e sermos instrumentos de Deus porque julgamos. Quem ajuda deve fazer o seu melhor, ofertar tudo de bom que puder, sem se questionar se é mentira ou verdade. Se a roupa será usada ou vendida, se o alimento será dado aos filhos ou ao companheiro. Pensar que estamos fazendo o dever como semelhante daquele que pede ajuda. Você faz o seu papel e deixa o outro livre para se resolver como achar melhor. Solta a caridade. Soltar a caridade é desprender o ato moral, é rever o seu papel e a possibilidade de auxílio e não ficar julgando como o outro vai reagir com a sua doação. De outra forma, poderá perder o enobrecimento da ação. Passados meses, a mulher voltou à minha porta com o bebê e a criança mais velha, ambos bem arrumados. Ela disse que não queria tomar meu tempo, mas precisava agradecer a boa ação que realizei a ela. Ela me entregou um bolo e disse que fez para me retribuir. Falou que naquele dia estava sem nada em casa, havia perdido o emprego, estava desesperada e com fome, assim como as crianças. Depois do meu gesto, ela ficou feliz e esperançosa, teve ânimo e foi em busca de novas oportunidades. Conseguiu um bom emprego e devia tudo a Deus e a mim, que fui uma serva amorosa. Eu fiquei tão feliz por saber que a ajudei. Nunca me esqueci e procurei observar melhor as oportunidades de auxílio. Muitas pessoas, depois que são ajudadas, mudam a consciência sobre as outras pessoas. Passam a se sentir parte do todo, como se não fossem deixadas de lado ou esquecidas. Estas questões, quando não são trabalhadas em coletividade, podem levar o indivíduo à frustração, crises emotivas, depressão e até ao suicídio. Portanto, quem tiver algo bom para doar, por favor, comece agora. Em toda parte existem pessoas precisando de ajuda de todos os tipos. Quem ajuda também recebe muito. Se eleva e sabe que é instrumento. Deus sempre te encaminhará pessoas que precisam de ti, porque está capacitado a doar. É assim o nosso trabalho. Eu li só uma carta. São muitas, muitas mesmo. E está explicado por que eu faço esse trabalho. Simples, objetivo demais, que acabou modificando a minha vida e a dos meus familiares de verdade. Então, eu, Paula Alves, estou escrevendo com o Erasmo desde 2015, foi o nosso primeiro livro publicado. Magno está fazendo assim. E de lá para cá, eu digo que as minhas transformações diárias foram incríveis. Erasmo é maravilhoso. E é isso que eu trago para vocês, os livros. Vocês vão me perguntar, Paula, tem projetos? Parou por aí? Estes aqui totalizam 8. Tem sim. Para este ano, nós ainda temos o interesse de divulgarmos mais 2 livros, perdoem. Então, até o final do ano, mais 2 livros publicados. E aí eu já ouvi o pessoal falando assim, mas essa Paula também parece que está se debatendo, por que fica apressada? Eu tenho prazo. Eu tenho prazos para entregar os livros. E aí até a gente comenta, fala assim, nossa, mas parece que as pessoas não leem tanto, né? Não importa, o meu trabalho é como médium. Eu preciso escrever e publicar. E de antemão eu já vou fazer alguns agradecimentos. Então é claro que eu agradeço esta casa de luz, porque foi aqui que eu me preparei como médium, me ajustando, que recebi os tratamentos, porque cheguei aqui muito destrambelhada emocionalmente, espiritualmente. Eu agradeço a todos os trabalhadores espirituais que me acolhem todos os dias, aos trabalhadores encarnados, a minha amizade, meu carinho, a minha gratidão. Vi alguns rostos muito queridos quando cheguei aqui. Eu estava ansiosa, nervosa, e isso já me acalmou. São meus amados amigos. Eu agradeço aos meus familiares.
Porque as minhas filhas, ainda jovens, já atuam no trabalho espiritual e isso me fornece mais tempo para escrever os livros. Então, os meus mais sinceros agradecimentos às minhas queridas Agnes e Júlia. Eu agradeço a Magno Ribeiro, é o meu esposo? É. O Magno é responsável pelas capas. Por que eu estou agradecendo o Magno? Logo no segundo trabalho, nós tínhamos um jovem senhor que disse que doaria as capas para nós. E ele chegou para nós e falou: eu vou barrar o seu trabalho. Graças a Deus, ninguém consegue barrar o trabalho da espiritualidade. Não tem como. Então o Magno foi lá, se esforçou, se instruiu. O Magno é fisioterapeuta, mas ele se esforçou, se instruiu e conseguiu elaborar todas as capas para nós até agora. Elas estão praticamente fidedignas, as capas que Erasmo me envia. O mais legal de tudo isso é que esse irmão também serviu como instrumento de Deus para que o Magno evoluísse. Então o Magno aprendeu a fazer coisas que nem sabia que poderia. Magno, muito obrigada, gratidão, porque o Magno faz as capas, faz a diagramação dos livros. É o Magno que é responsável por transformar psicografias em obras literárias. Então, muito obrigada. Além disso, o Magno faz a divulgação de todos os nossos trabalhos nas redes sociais, porque a Paula Alves realmente é só médium mesmo. Então, muito obrigada por tudo isso. E, desta maneira, o que eu digo para vocês? Que os livros, eles são fáceis de encontrar. Vocês podem pedir, eles são entregues em casa. Nós estamos vendendo aqui, sim. Alguns deles, são 8. Então, alguns vocês vão encontrar lá no Clube de Autores. É só colocar o nome do Erasmo Gurgel, vocês já vão conseguir isso com facilidade. Para encontrar os nossos trabalhos, até porque as psicografias eu escrevo toda semana. Então, por semana, vocês podem ler estes trabalhos. No final, eles viram este livro de cartas. Então, as psicografias semanais fecham e vira esse livro. Vocês podem entrar lá no Facebook, Paula Cíntia Alves, que vão ter acesso. Vocês podem entrar também, erasmogurgel.com.br, é o blog do escritor, tem acesso a todo o trabalho do Erasmo. E vocês também podem entrar como Paula Cíntia lá no YouTube, Paula Cíntia Médium, que vocês vão ter acesso a todas as palestras. Todo o trabalho é feito com Erasmo. As palestras são todas orientadas, cada livro ele passa para mim, cada informação. Durante a palestra vem as imagens. Então, eu só tenho a agradecer à espiritualidade, porque eu digo, sou a primeira beneficiada. Vejo, ouço, sinto todo este mundo que, gente, é real, existe de verdade. Se a gente se entregasse cada vez mais à espiritualidade, metade dos nossos problemas com certeza estariam resolvidos, porque seríamos pessoas melhores a caminhar no bem. Qual é a reflexão de hoje? Eu sempre pergunto. A reflexão de hoje, meus irmãos, nós somos instrumentos de Deus? Analisem as suas vidas e as suas trajetórias até aqui. O que você fez no dia de hoje? Você pensou em Deus. Você disse, Senhor, muito obrigada por este dia que se inicia. Estou em tuas mãos, Pai. Senhor, me permite fazer um bom almoço para as crianças. Senhor, me permita esclarecer os meus irmãos na noite de hoje. Coloque em minha boca, Pai, as palavras que sejam necessárias para elucidá-los. Você fez o seu trabalho como instrumento de Deus. E isso faz toda a diferença. Nós esperamos, de alguma forma, ter acrescentado na vida de vocês, acrescentado a certeza de que a espiritualidade nos envolve, nos completa e nos conduz para um caminho melhor e para dias melhores. Para que possamos finalizar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos.
Nós agradecemos, Senhor meu Deus, por tudo que temos, por esta vida, pelos obstáculos e dificuldades, pela luta diária, Pai. Nós agradecemos. Nós agradecemos pelos amigos espirituais que estão ao nosso lado de forma constante. O mentor que foi posto ao nosso lado como um amigo tão querido que não nos abandona jamais. Nós agradecemos, Senhor, pelo Evangelho do amado Mestre Jesus que nos conduz, sabendo da necessidade do perdão e do amor ao próximo. E eu, meu amado Senhor, agradeço a Erasmo, que é este Espírito maravilhoso que está comigo, me conduzindo em todos os trabalhos espirituais, mas me sustentando na vida, me fornecendo amparo, inspiração e fé. Que todos os meus irmãos aqui presentes possam sair cheios de luz, cientes do quão importantes somos na sociedade e dentro dos nossos lares, nos enchendo de luz, de paz e de esperança, que todos nós possamos retornar aos lares. Graças a Deus, graças a Jesus. E eu agradeço a quem está em casa me assistindo, principalmente aos meus amados genitores, Márcia e Orlando. Um beijo cheio de carinho. Muito obrigada a todos.